Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. E hoje, o 10º episódio. 10 episódios, eu e o Alex, mais uma vez aqui comigo. E aí, Alex, tudo bem, cara? Você acreditaria, cara, que a gente já está no episódio número 10? Como é que você tá? Olha só, cara, palmas pra nós, cara, porque esse projeto aqui tá fluindo muito bem. Eu queria dar um oi pros ouvintes, pra você, Jones, por convidado, Mal Mal, parceiro nosso lá da Universidade da Unesp Presidente Prudente, e feliz de estar aqui de novo, mais um episódio para levar informação aos profissionais da geotecnologia. Exatamente, vamos trazer informação. E hoje é um convidado especial, porque além de um amigo, né, parceiro de faculdade, que ajudou muito a gente se ajudou, ele se tornou uma referência no mercado de drones e vantes, Maurício Campitelli. E aí, Maurício, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo, né? Nesse 10º episódio, que legal que chegamos no 10º capítulo aí. Um projeto muito interessante, né? Do Alex e também do Jonathan. Fico feliz pelo convite. E estamos aqui para falar um pouquinho do mercado de vantes, né? Principalmente no mercado de geotecnologia, um mercado que está se expandindo muito e está ficando bem, vamos falar assim, mais profissional nesse ano de 2020. E vamos aí responder todas as dúvidas aí e falar um pouquinho desse mercado. Perfeito, cara. Muito obrigado, cara, por você ter aceito esse convite. E antes da gente começar, então, né, soltar nossa primeira pergunta, pessoal que está ouvindo a gente, segue a gente lá nas nossas redes sociais, pessoal. A gente está lá no Facebook, um papo sobre geotecnologia. A gente está no Instagram também, a gente está no Twitter. Toda semana a gente tem um papo novo, a gente traz alguém aqui para falar sobre geotecnologia. A gente já falou com o pessoal da engenharia florestal, a gente já falou sobre map biomas, a gente já falou sobre engenharia ambiental, a gente já falou sobre coronavírus, sobre o corongavírus. Então, pessoal, se vocês querem saber mais, a gente está em todas as plataformas de streaming, né, de agregador de podcast, perdão. Spotify, Deezer, um papo sobre geotecnologia. E, Maurício, cara, antes, né, da gente comentar sobre esse mundo enorme que se tornou, né, uma avalanche de drones e vantes, conta um pouco, cara, de você, da sua experiência, quem que você é. Então vamos lá, então. Meu nome é Maurício Capitelli, tenho 30 anos e me formei em engenharia cartográfica na Unesp Presidente Prudente. O Jonathan foi meu parceiro de trabalho de conclusão, né, Jonathan? Sofremos Sim, bastante, né? exatamente. Então a gente se formou junto. E então eu comecei a trabalhar com o mercado de drones em 2015. Tive uma grande oportunidade. Fala que eu fui, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de trabalhar com drones na época da faculdade ainda. Eu trabalhei por quase 5 anos na DroneEng, tanto na questão aí de prestação de serviços e também principalmente na parte de treinamento. E a DroneEng acabou se virando uma referência, porque esse é um mercado muito novo, né? Na época, em 2015, então a DroneEng virou uma referência. E eu tive aí a oportunidade aí de estar crescendo junto com a DroneEng e também aprendendo também sobre a questão dessa nova tecnologia que para a gente também na faculdade, né, Jonathan e Alex, era uma coisa muito nova e ninguém acreditava muito, né? Na questão de utilização de drones para fotogrametria. Então foi bom para mim, tive essa oportunidade, depois acabei me formando, né, no ano letivo de 2016, que na verdade formando em 2017 por conta das greves, É né, verdade. e acabei ficando na DroneEng e foi uma escola muito boa para mim, então acabei aprendendo bastante coisa e depois, ano passado, fui convidado para assumir a gerência de vantes na Santiago Sintra, aí, vamos falar assim, a maior empresa de vendas, né, de geotecnologia e soluções no mundo de geotecnologias do Brasil, e acabei assumindo, pegando esse desafio, né, sair da parte técnica para assumir a parte comercial. Então hoje eu estou na Santiago Sintra e a gente trabalha com algumas linhas de vantes, né, principalmente a linha SenseFly e também a DJI Enterprise, e vou estar falando um pouquinho desses produtos também, principalmente na questão do mercado brasileiro.
Aí seria essa introdução Perfeito, aí. perfeito. Hoje eu vejo assim você como uma inspiração, porque você sempre foi muito, muito dedicado no seu trabalho. Eu lembro quando você trabalhava na Dronenge, você realmente gostava do que você fazia, você amava aquilo que você fazia. E sempre quando eu ligava pra você, te mandava mensagem pra tirar algumas dúvidas, cara, você sempre foi muito solícito comigo, assim. E eu sempre invejei essa sua paixão por drones, né? Por acreditar nesse mercado. E depois você foi para uma gerência, a gente até se encontrou, né, cara, lá em São Paulo, a gente trombou lá, eu vi você, eu fiquei mó feliz, você todo galanzão, cara, Todo arrumadinho, engomadinho, né? todo engomadinho. Eu falei, cara, que show! Cara, fiquei muito Setor feliz de mesmo. vendas, cara, você tem que Assim, e estar aprumado, né? Não tem jeito. Tem que tá. assumir uma gerência, né, cara? Sim. Cara, como que foi isso pra você, assim, essa mudança de sair, né, da parte técnica, onde você era professor, onde você era instrutor, você organizava cursos e depois você se viu num mercado completamente diferente, onde você tem que lidar com clientes, com negociação e, acima de tudo, tá antenado, porque a tecnologia dos drones ela avança a cada dia, né? Então, para mim foi um susto, né, na verdade, quando eu recebi o convite, porque era, vamos falar assim, área técnica e comercial não é a mesma coisa, né? Só que vamos falar assim, meu trunfo na questão da parte comercial é saber muito da área, né? Então, o que que acontece? Uma venda de drone não é só uma venda, é uma venda consultiva. Porque o que a gente sempre fala, a gente não vende um Vant, um ARP, um AV, um drone, a gente vende uma solução, né? Então não adianta nada você ter um drone e não saber como operar ou o que vai solucionar um problema do cliente. Então, essa parte técnica me ajudou muito, mas no começo, né, apostaram bastante em mim, porque eles sabiam, o pessoal da Santiago Cinta sabia que eu não era um vendedor, mas que eles apostaram em mim, principalmente essa minha personalidade de falar bastante, né, ter facilidade de falar com pessoas. Então, hoje, depois já completei um ano na Santiago Sintra e eu aprendi bastante coisa. E o pessoal lá me acolheu bastante, me ensinou bastante a parte comercial. Mas eu fui com um pouco de medo por conta de, pô, será que eu vou atender as expectativas de uma área comercial? Mas a parte técnica me ajudou muito, muito mesmo. E a venda de drone é uma venda consultiva, né? Então, se você não saber a parte técnica, fica complicado passar essa confiança para o cliente no produto que você está oferecendo. Eu fiz o contrário, né? Quando eu me formei, eu fui para a Leica, Geotecnologia, Uhum. em Curitiba, e eu fiquei só 5 meses lá. Apesar de ter sido uma experiência ótima, cara, trabalhei com profissionais excelentes, cara, foi incrível. Eu senti que eu precisava, cara, de técnica, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso me tornar engenheiro, de fato, porque o engenheiro ele só se forma mesmo quando você está trabalhando, né? É um processo, né, em formação. E então eu sei realmente da dificuldade mesmo, cara, porque são dois mundos completamente diferentes, assim. É muito Sim. louco, cara, é bem diferente mesmo. É duas pressões diferentes, né? Quando você está na parte técnica, a pressão de sempre entregar um projeto no tempo, no prazo correto, né? De acordo com o cronograma do projeto. Agora você está na parte comercial, você tem a questão da meta comercial, né? Exato. Então são duas pressões totalmente diferentes. Mas graças a Deus, gosto muito do que faço, não me arrependo da mudança que eu fiz e essa questão de venda acaba sendo não uma questão de ganância, mas é uma coisa que tem um vício por trás de você sempre estar querendo bater as metas. Então, eu gosto do desafio, então foi para mim foi muito bom. O pessoal que cerca as vendas é da área também, ou geralmente é mais pessoal E menos homogêneo? A maioria dos gerentes são todos engenheiros cartógrafos. A gente tem uma rede de distribuidores também por todo o Brasil, né? E a maioria deles também, se não é engenheiro cartógrafo, é algum tipo de engenharia que eles se formaram. Então, por exemplo, lá na Santiago e Sintra, meu diretor é engenheiro cartógrafo, formado na Unesp, o seu Eduardo também, engenheiro cartógrafo, presidente da empresa, Gustavo, vice-presidente engenheiro agrimensor, então todos vêm aí dessa cadeia de engenheiros cartógrafos aí, formados na Unesp ou outros campos aí, outros cursos de engenharia cartográfica. Então, a maioria dos gerentes são todos engenheiros cartógrafos.
A Unesp é um celeiro, né, de Né? empreendedorismo, né, A cara? Tem Santiago muito. Sintra tem bastante esse engenheiro cartógrafo formado lá. Tem, e não só na Santiago, mas assim, tem muitas empresas, cara, que realmente, assim, são empreendedores também, né? Tem pessoal da antiga, né? Sim, Tem essa veia empreendedora, e não só da antiga, tem muita gente que tá aí querendo ter carreira solo, digamos assim, né? Na questão do empreendedorismo, que eu sim. acho muito legal também. O que vem agora de encontro com a ideia, acho que do drone, né? Porque os drones eles vieram Sim, para desmonopolizar o mercado, basicamente. Não foi mais ou menos isso? E realmente, quando que foi que estourou o drone entrou no Brasil, mas demorou para estourar, né? Demorou para explodir a conta, então. verdade. Eu acho que essa questão da utilização dos drones, realmente, igual o Alex falou, ele acabou, tipo assim, incentivando muito o pessoal a ser o que a gente chama de eu empresa, né? Então a gente fala da fotogrametria até na faculdade, e falar que há 10 anos atrás era presa a grandes empresas de mapeamento aéreo, porque avião é caro, a logística é cara, então ficava muito focado a venda do produto ficava focado muito a grandes empresas ou a maioria das vezes o grande mercado era o setor público, né? Então barateou muito essa questão da vinda dos drones, não só o drone eu falo, né? Mas os softwares de processamento também. Então foi vamos falar assim, a evolução da tecnologia ajudou muito essa questão do empreendedorismo no setor de cartografia. Porque a gente fala de 3% custo, né, de uma operação de drone em relação a um avião convencional. Então, várias empresas foram criadas nessa época, né, tipo assim, desse boom dos drones. Então, essa questão do boom dos drones começou lá em 2012, eu acho que foi ali que começou. Acho que a gente teve contato com grandes empresas que apostaram, né, nessa questão dos drones. A Santiago Cinta começou a trabalhar com drones, se eu não me engano, em 2011, tá? Ela fez a parceria com a SenseFly, que tinha um equipamento chamado, acho que é Swinglet, que é o primeiro asa fixa da SenseFly. E hoje a gente já está no IBX, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas começou ali, né? Então, acho que a tecnologia nesse mercado nosso de cartografia, de geotecnologia, é bem complicada, né? Eu sempre falo que essa questão de drones foi muito ligada à mesma história do GNSS, né? Do receptor. Então, o pessoal era acostumado com o teodolito, veio a estação total. Quando veio o GPS, né? Vamos falar assim, o receptor GNSS, o pessoal não acreditava muito também, né? Só foi depois também que ter liberado o sinal a constelação GPS, né? A NASA liberar o sinal, né? O sinal para conseguir atingir as coordenadas. 2003, se eu não me engano, né? Tirar aquele erro embutido, né? A viabilidade Isso. seletiva, alguma coisa assim, né? Isso. Exatamente, que é ali que começou a ter o boom do GNSS, né? E era um trampo também você conseguir fazer o processamento, coletar as coordenadas. Tinha um tempo, tinha uma janela também que você tinha que esperar o satélite passar perto de você para coletar. Então foi a mesma desconfiança que o receptor GNSS teve. Então o mercado de topografia, por exemplo, é um mercado muito convencional. Né? E como vamos falar assim, convencional não, mas ele é um mercado muito, vamos falar assim, como Bem posso falar? estabilizado, assentado, né? Tradicional, Não, talvez. conservador, Sim. essa é a palavra. Então, eles demoraram muito para acreditar na questão de drones. Então, se você pensar, os drones, eles entraram no mercado brasileiro foi pela agricultura, que tem já, vamos falar assim, a cultura de investir e acreditar em novas tecnologias. Então, começou com o setor da agricultura lá em 2000, vamos colocar 2013, 14, 15, né? Aí depois eu acredito lá que para 2017 que o setor de topografia falou, poxa, como hoje eu tenho que ter uma estação total e um receptor GNSS, hoje uma ferramenta básica minha tem que ser o drone também. Né? Então eu acho que começou com a agricultura lá em 2014, né, que já tem essa cultura de investir em novas tecnologias. O setor de topografia demorou um pouquinho, eu acho que até o setor civil, né, ali na questão da construção civil, acreditou primeiro que a topografia. Depois, em 2017, a gente sentiu que a topografia começou a abraçar. Falou, pô, se eu não adquirir um drone, eu vou ficar para trás.
Então eu acho que, e hoje a gente tem um mercado, vamos falar assim, já está atingindo uma maturidade muito grande. Eu acho que todos os setores, vamos falar assim, vamos falar assim, que é vamos falar assim, as engrenagens vamos dizer, do mercado brasileiro hoje, todos os setores da engenharia, hoje a questão da utilização de drones é praticamente, vamos falar assim, um equipamento, uma solução essencial hoje para a operação das empresas. É verdade, Então eu né? Eu acho. percebo isso que eu sempre gostei muito do LinkedIn, assim, né? Eu sempre fui fã dessa Uhum, rede e, meu, é impressionante como que e assim, a minha rede social é isso, são cartógrafos, são pessoal uhum, uhum. das geotecnologias, então assim, eu consumo geotecnologia todo dia. E eu vejo que é muito difícil você ver um projeto ou uma empresa, seja ela pequena, média, grande, não tem um drone ali que faça alguma operação rápida, que faça um Uhum, ortomosaico, que faça uma nuvem de pontos. E aí eu também tenho alguns uhum. pesquisadores também na minha rede, e aí eu vejo eles fazendo algumas coisas com nuvem de pontos, e agora já é multispectral, e agora já é LiDAR, então assim, o drone hoje É, realmente ele tomou conta do mercado, e a gente pode dizer, né, 9 anos, né, digamos assim, quase 10, vai, chutando aí, né, em sim. 2011, a gente vai entrar em 2022 agora, Vem em mim. os drones chegaram, né? E hoje, né? Eu não vou lembrar que empresa que é, me perdoe, né? Se você estiver ouvindo, mas eles estão tirando agora o certificado para operar, né? Como era o levantamento. Então, puxa, se a gente não seguir essa onda, meu, a gente vai ficar para trás, né? É, E hoje são várias empresas, o Jonathan, que hoje já tem a questão do cadastro no Ministério da Defesa hoje para aerolevantamento certificando sensores, a solução VANT. Né? A gente tem uma lista muito exatamente. grande hoje. E depois a gente pode até falar um pouquinho mais desse cadastro também no Ministério da Defesa, que hoje está muito mais fácil. Antes era, vamos falar assim, era complicado, mas hoje o processo ficou muito mais curto. Então, tipo assim, um profissional, uma empresa que quer fazer o levantamento dentro das normas, né? Levando em consideração, né, que é importante falar que para fazer projeto de levantamento você precisa ter o cadastro no Ministério da Defesa, que é o órgão que regulamenta, né, e que cuida desse setor. Eu acho que hoje não tem um empecilho que impede, né, aí a questão da pessoa fazer o cadastro. Hoje a gente está com Interessante. uma legislação muito, muito, muito avançada. Com Graças a certeza. Deus, eu acho que é A importante. ANAC mesmo e o Ministério da Defesa tem, Uhum, nesses últimos anos, tem realmente facilitado mesmo esse estudo, né? uhum, Indo assim, uhum, né, na mão do mundo, né? Que também com tem a sua certeza. legislação, cada país tem a sua Uhum. legislação e assim, já está muito avançado. A gente não pode ficar para trás. Eu acho muito legal quando eu vejo alguma notícia da ANAC, do Ministério da Defesa, que participa desses congressos aí internacionais, levando nossa tecnologia. Isso eu acho muito legal. Mas antes, né, eu queria Uhum. muito falar sobre a parte de processamento, sobre a parte Sim. do pós. Talvez a gente até faça um convite aí, né, pro Anuel, para ver se ele participa aqui do nosso Não, com podcast, certeza, né? com Já fica o certeza. convite, se você estiver ouvindo, Manuel, para você participar para falar dessa parte de ensino, né, da parte de conteúdo. Mas antes disso, né, antes de todo esse processamento, de a gente saber quais são os produtos que dá para criar, a gente precisa de um Vant. E aí, Sim. Maurício, quais são aí, né, os drones e Vants aí que estão disponíveis na Santiago Sintra e as tecnologias que vocês Sim. oferecem para os seus clientes? Vamos lá, então. Eu acho que antes de falar dos vantes, né? Não são só os vantes. Vamos falar assim, vamos pensar uma pessoa que está querendo entrar hoje no mercado, Jonathan. O que ele Perfeito, precisa, perfeito. né? Vamos fazer Ah, essa linha Vamos do começar tempo aí. essa linha do tempo. Então, vamos imaginar que a pessoa está querendo investir nessa área. Eu quero produzir mosaico de ortofotos. O que ele precisa? Primeiro, eu sempre falo que para entrar no mercado, você tem que conhecer o mercado. Quais são as dores do seu cliente? Tá? Então não adianta você ter um drone, você ter um software de processamento, ter uma workstation de última geração, mas você não consegue solucionar um problema do cliente.
né? Então, primeiro, para quem está querendo entrar no mercado de mapeamento aéreo, de fotogrametria ou aerofotogrametria, é interessante você conhecer o mercado. Ok, eu sei as dores do meu cliente. Como eu vou solucionar as dores do meu cliente? Eu preciso, através de um mosaico de ortofoto, eu preciso vetorizar, tipo assim, uma cidade para gerar IPTU. Ok, você já sabe o caminho, tá? Aí você vai, vamos fazer o caminho inverso. Para gerar um mosaico de ortofoto, o que você precisa? Né? Você precisa de um meio de aquisição de informação, né? Qual vai ser esse meio de aquisição? Vai ser um sensor de imageamento, que é embarcado no equipamento, né? Que seria num Vant É aí. como se você estivesse Hoje, dando zoom, né? Se estivesse dando zoom no problema, exatamente. né? Exatamente. Então a gente tem que fazer o caminho inverso, né? Então, para você conseguir gerar o que a gente chama de bases cartográficas, você precisa ter as ferramentas, né? Então você precisa ter um conhecimento técnico, porque você precisa gerar um produto de qualidade. Então, não só um equipamento de qualidade. Você também tem que ter esse conhecimento técnico. Então vamos lá, que ferramenta que você precisa para gerar essa solução para o seu cliente? Hoje, tá? Você precisa de ter um Vant, né? Depois eu vou falar as diferenças. Você precisa de ter um software de processamento, apesar que hoje tem plataformas que você consegue fazer esse processamento fotogramétrico. Se você tem um software de mesa, que a gente fala, desktop, precisa de ter uma workstation, né? E depois ter softwares aí que a gente fala de pós-processamento, um AutoCAD, um ArcGIS, hoje tem um Global Mapper, então você gera as bases cartográficas, que são mosaico de ortofotos, curva de nível, modelagem de terreno, superfície, nuvem de pontos, esses são os principais produtos. Com esses produtos você vai gerar plantas, cartas, vai gerar soluções de GIS, então tem bastante possibilidades. Então são isso aí, né? Aí vou agora entrando um pouquinho mais a fundo na questão de Vantes, né? A gente, de acordo com vamos falar assim, das necessidades do seu projeto, né? Você tem que determinar qual que é a melhor solução de Vant para você. E hoje a gente tem um grande leque no mercado, tanto de Vants, né? E também de sensores. A gente tem que prestar atenção que quem vai tirar a foto não é o drone, é a câmera, né? Então É hoje, por verdade, é exemplo, verdade. exatamente, tem que. E não só a câmera, às vezes você precisa, por exemplo, hoje está crescendo bastante, né? A questão aí do LiDAR. Então, você tem hoje LiDARs aí ficou menores que tem um acesso, né, uma acessibilidade, questão de valores muito grande, né? Então, vamos pensar no sensor primeiro. Eu preciso gerar a curva de nível numa mata fechada. Você não vai gerar, por exemplo, com um sensor, por exemplo, com uma câmera fotográfica, né? Você vai ter que partir para um LiDAR, por exemplo. É só um exemplo que, tipo assim, como você tem que estudar o problema, os produtos que você tem que gerar, né? Então, para você conseguir vencer a massa foliar, você precisa de ter um LiDAR com múltiplos retornos, né? Então, é só para exemplificar. Mas beleza, eu preciso gerar um mosaico de ortofoto num mapeamento urbano, por exemplo. Então, você precisa ter uma câmera, né? E um Vant, independente do tamanho vamos falar assim, da área, você escolhe ou um asa fixa ou um multirotor. Aí a gente começa a segmentar essa questão de equipamentos. Um asa fixa, quando ele é melhor? Ele é melhor quando uma área é maior, porque ele tem mais autonomia, né? Então, quando são áreas assim, eu sempre falo acima de 600 hectares, você compensa ter um asa fixa, né? Então, ali você vai ter uma produtividade melhor com asa fixa do que um multirotor, que geralmente tem uma autonomia menor. Outra coisa também que distingue entre você utilizar um asa fixa ou um multirotor é a questão também da acessibilidade para campos de pouso. Então, uma asa fixa precisa de um campo de pouso maior. Já o multirotor, com 1,5 m, você já consegue pousar e decolar. Então, primeira coisa, é o tamanho da área. Se for uma área muito grande, você tivesse acessibilidade de pontos de pouso e decolagem, o Vant, apesar de ser ter um equipamento um pouco mais caro, ele traz uma produtividade maior, então tem um custo-benefício melhor. Agora, se O você é uma retorno do pessoa, investimento, né? o retorno do investimento, produtividade é muito importante. E pela experiência que eu tenho, sempre cliente quer as coisas para ontem, né? Uhum. Então tem que pensar bastante nisso aí. Agora, se você está começando, suas áreas são pequenas, um multirotor é muito melhor. Por quê? O multirotor é um equipamento muito mais automatizado. A gente tem, vamos falar assim, equipamentos aí com, por exemplo, os DJI, que tem uma solução muito segura, né? Traz uma segurança para quem está iniciando. Mas chega uma hora que o seu negócio está expandindo, você vai ter que trabalhar com asa fixa.
Então, a primeira coisa que o cliente precisa saber, a pessoa que está prestando serviço, qual que é o tamanho de área? E tem que colocar o custo-benefício. Agora, se a pessoa está começando com capital pequeno, com certeza um multirotor é mais interessante, tá? Então, tem essas diferenças, asa fixa e multirotor. Aí a gente vem para os sensores, né? Sensor é importante hoje, por conta principalmente das inteligências artificiais do software de processamento. Praticamente qualquer tipo de câmera hoje você consegue gerar alguma coisa, né? Lógico, tem as câmeras mais profissionais, que ali tem menos distorções causadas ali pela geometria da câmera, que vai trazer produtos melhores. Então, a primeira coisa, eu quero gerar um mosaico, não tem como gerar um mosaico com LiDAR, por exemplo, né? Então, você tem que ter uma câmera fotográfica, que também gera nuvem de pontos, né? Mas tem algumas limitações que é da própria ciência. Agora, se você quer gerar, por exemplo, eu quero mapear, gerar a saúde de vegetação na cana-de-açúcar. Aí, o mais interessante, você tem uma câmera multispectral, né? Então, você já é o outro tipo de sensor. Eu quero, fazer inspeção em linhas de transmissão. Aí você já precisa de uma câmera termográfica. Então, dependendo da sua solução, tem uma gama muito grande de opções que vai te atender a sua necessidade, né? Então, para quem está entrando, o Vant tem bastante opção, mas primeiro, você sempre, quando vai conversar com alguém que vende essa solução, você precisa saber, está bem definido o que você precisa, que com certeza a pessoa que está vendendo, né, vai te atender. Falando de Santiago, hoje a gente tem 10 anos, né, a SenseFly aí, são os drones de asa fixa que a gente trabalha, e a SenseFly é a maior, vamos falar assim, é a maior empresa, né, de fabricação de drones de asa fixa no mundo. E a Santiago Cinta está desde o início com a SenseFly. Hoje a gente tem a representação exclusiva dessa marca, né? E é um equipamento que tem uma inteligência artificial muito grande, que traz uma segurança muito grande. E ela tem 4 equipamentos hoje, que é o IB Classic, que é um equipamento mais, vamos falar assim, o equipamento de entrada da SenseFly. É um equipamento que não tem a questão aí de, vamos falar assim, da solução RTK, ou PPK, que está muito em alta hoje no mercado. Tem a necessidade de utilizar pontos de apoio, que eu posso falar um pouquinho mais para frente. Aí a gente tem a solução IBSQ, que é um equipamento que tem uma câmera Sequoia, que então é basicamente para a utilização de agricultura e meio ambiente. Setor florestal também usa bastante. Aí a gente tem o IB Plus, tá? Essa tem na versão RTK hoje. E o IBX, o IBX, que hoje é a plataforma mais nova da SenseFly. E se tratando de multirotores, a gente trabalha com 2 marcas, né? Hoje a gente é representante oficial da linha Enterprise da DJI no Brasil, né? São os drones mais profissionais. E tem a linha Parrot, ou Parrot, né? Que são os ANAFs, que são equipamentos também de entrada aí no mercado de geotecnologia. Então, falando de Vant, seria isso, né? Aí a outra coisa, fora o Vant, que você precisa, né, é ter um software, uma solução para processar esses dados e gerar essas bases cartográficas. Então, hoje a gente tem bastante softwares, tem plataformas online, tá? Tanto tem plataforma brasileira, tem plataforma fora, que são plataformas online de processamento interessantes para quem está começando, que tem um pouquinho menos de conhecimento nessa área de processamento fotogramétrico, que não é fácil, né? Também não tem muito dinheiro para investir, né? Assim, não tem muito dinheiro para né? investir. A gente tem a questão de softwares, né? E software a gente sabe que no Brasil não é tão barato, né? E outra coisa também, eu falo que ainda no Brasil a gente não tem uma cultura, né, de aquisição de softwares, né? Que tá mudando um pouquinho. E tem os softwares desktop, né? Os mais famosos hoje são o Pix4D Mapper, né? E também o Agisoft Metashape. E a Santiago é representante também, tem exclusividade da marca Pix4D. Então, você precisa de um software desktop, né? E ter uma máquina de processamento. Então, uma das coisas que a gente vê muito na faculdade, né? A gente sentiu na faculdade é a hora da restrição, né? Uhum. Que era a hora que todo... Ai, meu Deus. Tô tomando uma água aqui. A hora que você põe o óculos e tem que olhar para a tela, não vai ter jeito. Então, é aquela máquina grande que você tem que ver em estereoscopia, né? E hoje, é aquelas máquinas grandes que precisa ter um software, vamos falar assim,
Para rodar o software e ver estereoscopia, que seria o 3D, né? Precisa ter uma solução de placa de vídeo muito boa, tem que ter refrigeração, a gente tinha que ficar com o ar-condicionado ligado, senão os computadores desligavam, né? E hoje você consegue trabalhar com um simples notebook e não precisa de muita coisa. Tipo assim, de um hardware muito robusto. É lógico, quanto maior volume de dados, maior tem que ser, mais robusto tem que ser o seu computador. Dá para conseguir Mas fazer um modelo 3D sem esses equipamentos mais caros, assim? com certeza, hoje é Nunca muito vi fácil. isso. Hoje é Opa, muito legal. fácil gerar modelos 3D. E é uma reprodução, praticamente você traz a área que você mapeou para dentro do escritório. É muito perfeito, é muito perfeito. É Eu muito lembro quando eu legal. tava, quando chegou o Pix4D na empresa onde eu trabalho, né? Eu lembro de ter feito um vídeo, né, com o meu celular, da minha cabeça, coisa assim de iniciante, que tava brincando com o software, né? Eu fiz um vídeo, né, filmei minha cabeça assim e tal, e aí joguei lá no Pix4D e ele gerou minha cabeça lá. Sim, cara, a gente Pra você ver o brincava. poder de processamento, o software consegue capturar frame a frame do negócio e pegar. É impressionante isso, cara. É tudo E algoritmo mesmo, então, meu Deus do céu, automatizou foi tudo tudo. algoritmo. Exatamente, é muito automatizado. Se você pegar o software de processamento, não é difícil. Agora, lá na faculdade, o que a gente penou para mexer com o software lá, né? É muita configuração. Então, os softwares de processamento hoje, tipo assim, eles precisaram buscar aquele nicho não tão técnico. Então, a gente fala que eles hoje são muito plug and play. Então, é aquela coisa, já tem aquele processamento pró-programado que você só vai clicar, jogar as imagens, clicar e vai gerar os produtos, né? É verdade, é engraçado porque realmente é muito simples, é muito amigável, né? A plataforma é extremamente Uhum. amigável, simples de mexer. Você não precisa realmente ser um expert, um fotogrametrista para você gerar alguns produtos, né? A gente também não vai jogar nosso diploma, não vai rasgar nosso diploma. Sim, Existem uma sim. série de produtos cartográficos que demandam sim uma exigência, mas na maioria, extensa maioria, você consegue trabalhar simplesmente com esse plug and play. E quando você entra lá, né, falando do Pix4D, né, você entra lá na primeira pastinha que ele cria, tá tudo lá, orientação Sim, interior, orientação exterior, todos os sim, modelos lá da câmera, os cálculos, tá tudo lá, só que como se fosse um pano de fundo, entendeu? Mas a sim. fotogrametria, ela tá lá. Com E essa certeza. fotogrametria, né, que ela pode assustar muita gente, ela fica lá escondida e as pessoas que não precisam desse conhecimento podem trabalhar e ganhar seu dinheiro, ter sua empresa, o que é muito legal também, né? É interessante que os usuários têm algum conhecimento da coisa, mas isso também de você construir softwares que sejam de fácil manuseio, vem de encontro também com a ideia de você ter Vants, né? Porque Vant às vezes o cara não é da área, então você tem que desenvolver um software para alguém que tá lá, que não é da área, que está trabalhando com isso e vai desenvolver produtos e entregar para o seu cliente algum resultado, né? É importante, vou puxar um pouquinho de peixe para nossa engenharia, que é o seguinte, tipo assim, um projeto de mapeamento aéreo, que não é um projeto que a gente fala que é aerolevantamento, é um projeto de engenharia, né? Então é aquela coisa, o nosso papel, por exemplo, é fazer uma auditoria, é ver se os produtos atendem às especificações técnicas, e outra coisa, vai dar problema. Se você não tem um conhecimento técnico, por exemplo, não tenho conhecimento, o software é plug and play. Só que se der algum pau ou algum erro no produto que você gerou, se você não tiver um conhecimento técnico, você não vai conseguir avaliar e saber aonde foi feito esse erro, onde que aconteceu o erro, né? Fazer o controle de qualidade. Então, tem que ter um conhecimento técnico. E falando um pouquinho dos algoritmos, todos aqueles algoritmos que a gente fez na faculdade, fez todos na aula de fotogrametria 1, ou fotogrametria 2 ou 3, que a gente foi lá, calculou a coordenada fotogramétrica, Porihela do depois Júlio. exatamente todos Saudosíssimo. aqueles cálculos que a gente fazia na mão, né, para calcular um ponto, ou fazer orientação exterior e interior, é feito pelo software, as mesmas contas.
né? Todos os softwares de processamento fotogramétrico, até as plataformas online, trabalham com aqueles cálculos que veio da A fotogrametria e famosa até equação mesmo de colinearidade. inversa de colinearidade, Ela exatamente. tá lá. Tá lá, exatamente, tá o cálculo lá. Se você entrar no Agisoft ou no PixArt lá nos conteúdos, você consegue ver os cálculos lá, correção de refração, correção, tá tudo lá de curvatura da lente, então tá tudo lá. Então, tipo assim, tudo que a gente fez na faculdade é aplicado nos softwares, né? Só que agora é aquela coisa, igual o Jonathan falou, tem essa questão da automatização, mas tá lá. Agora, se você, não tá acontecendo algum problema, e você não sabe ter um pouquinho da informação técnica, né, pelo menos o básico, você não vai conseguir, vamos assim, resolver o problema que apresentou os seus produtos. Então tem que ter um conhecimento técnico, sim. Legal. Assim, uma pergunta, né? Vamos lá. A gente viu que o Maurício aqui, não sei se o pessoal tá ouvindo a gente e pegou papel e caneta, né? Foi um monte de informação, né? Foi muito legal essa linha do tempo. Então, assim, pelo que a gente pode perceber, a gente tem vários produtos que a gente pode comprar, que o mercado oferece para as pessoas. E o que eu vejo, não sei, né? Aí fica a pergunta. É, o, existem o Vant, né? Ele consegue apoiar todo o mercado em si, ou existe alguma coisa assim que o Vant realmente não consegue chegar, ou fica só na casa ali do tamanho, né, de área, onde que o Vant consegue chegar para apoiar serviços de engenharia? Eu sempre falo que antes de qualquer projeto de engenharia hoje, né, antes de você começar, você precisa conhecer a área que você está trabalhando, vai trabalhar, né? Então, eu acho que não só o setor, não só Vantes, né, mas a topografia, a geodésia, a fotogrametria, o sensoramento remoto, ela apoia, né, a tomada de decisão e projetos, né, de outras engenharias. Então, eu posso arriscar que, tipo assim, hoje no mercado, acho que todos os ramos da engenharia, hoje é aplicável a questão da utilização de produtos cartográficos gerados por Vantes. Tá? Porque ela acaba sendo pré-projeto das outras engenharias. Vou citar um exemplo. Quando eu trabalhava na Mapear, que era o responsável técnico ali, que era uma spin-off da Drone Engine, e a gente pegava muito projeto de estradas, de reforma de estradas. Né? Por quê? As empresas, antes de participar das licitações, ela precisava conhecer a área, quais são as que precisava reformar, qual que era a realidade, a realidade ali da situação da estrada para conseguir fazer o orçamento para participar da licitação. Então, já entrava desde o início até no orçamento, né? E depois eles faziam, né, a questão do levantamento, eles ganhavam a questão da licitação e depois utilizavam os vantes para fazer o acompanhamento e geração dos relatórios da obra. E depois levantava o vante de novo através dos mosaicos para comprovar, para fazer auditoria. Então, tipo assim, ela participava de todas as etapas de um projeto de estradas, por exemplo. Tá? Na parte hoje, por exemplo, hoje está sendo muito utilizado, né, por conta dessa questão de redução de custos, hoje, para prefeituras é muito importante, principalmente pequenas prefeituras, que está fazendo a regulamentação, por exemplo, de áreas invadidas, ou querendo fazer projetos de urbanização, até mesmo questão de cadastro urbano, e então, para setor público, está sendo muito importante. Tá? E outra, a gente está falando de engenharia, mas drones são usados tipo assim, na parte pública, para parte de segurança e inspeções. Então, tem um leque muito grande, mas o drone hoje, igual eu falei para vocês, né, é uma ferramenta essencial para quem presta serviços para a geração de informações, vamos dizer assim, da superfície terrestre, né, sendo bem cartógrafo. Então, então eu acho que hoje é aplicável em todas as áreas da engenharia, com certeza. Eu conheço, acho que, dois exemplos de cidade. Isso foi em 2015 que eu fiquei sabendo. Barueri, na Grande São Paulo, ele utilizou para fazer atualização tributária. Então pegou várias irregularidades, então muita gente reclamou. E Boituva, que é uma cidade um pouco menor, do interior já de São Paulo, que utilizou o Vant para mapear a zona urbana.
Barueri é uma cidade que, assim, é grande, né? Quando você imagina para um Sim, Vant, né? sim. Porque acaba, tipo assim, realmente eu acho que, por exemplo, Barueri é uma cidade que poderia fazer por mapeamento aéreo, ou por mapeamento com avião convencional, igual foi feito em São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, foi Uhum. 4 empresas que geraram dados riquíssimos da cidade. Não só na parte urbana, mas também a parte de vegetação, a questão de arborização da cidade. Foi, tipo assim, um projeto sensacional, né? Foi feito com avião, por conta do tamanho da cidade. Mas com os drones para médias e pequenas cidades é muito interessante, com certeza, porque elas não têm recursos como São Paulo, por exemplo, que pode contratar uma empresa muito grande, né? Que realmente não é, falando em escala, que seria para fazer com drones, com certeza. Só Mas Exatamente. para comentar, esses dados acho que estão no GeoSampa, aqui no site, tá? Dá para no geosampa.com.br, acho que é isso. São Se dados quiserem ter acesso. sensacionais, muito. Eles não mapearam acho que eles fizeram mapeamento também, mas usaram o LiDAR também. É coisa de Uhum. louco, né? E tá Foi lá no muito, 20 muito pontos. interessante. Isso só comprova que tem espaço para todo mundo, né? Com Obviamente o certeza, tem Vant espaço para não todo vai mundo. conseguir fazer um sobrevoo de um país. Uhum. E também os aviões não serão contratados por cidades de 10, 15 mil habitantes. Então, isso é muito Com legal, né? certeza. Que tem espaço para todo mundo. O importante são as pessoas profissionais se atualizarem, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que espaço para todo mundo, para bons profissionais. Sempre, qualquer mercado tem os bons e os ruins. E há um filtro natural, né, desses profissionais ruins. Uma Porque eu acho seleção que natural, né? tem uma seleção natural. Então, quem está querendo entrar tem que se capacitar, tem que trabalhar com bons equipamentos, com certeza, para gerar produtos com qualidade e atender, né? Nada mais importante é atender as expectativas do cliente, né? Exatamente, muito legal, muito legal. Bom, vamos falar do IB, né? A Sim. SenseFly, ela é da onde? Ela é suíça? É Suíça. A Suíça, né? Sensifly é uma empresa suíça, isso. Ela é uma empresa suíça. Hoje, como eu falei para vocês, é a maior fabricante de asa fixa no mundo, né? Ela trabalha no mundo inteiro e a Santiago Sinter é representante exclusivo aqui no Brasil, né? Falei das linhas dos equipamentos. Então é um equipamento que tem muita inteligência, tipo assim, no Vant. Principalmente, o que eu falo é o seguinte, o Vant, principalmente um asa fixa, tem que trazer segurança para a pessoa que está operando, né? E outra coisa importante, que foi uma vitória para a Sensify e para Santiago Sinter que estavam é a questão da certificação dos voos BVLOS, né? Então, a gente tem certificação para 3 dos 4 equipamentos hoje que a gente comercializa. Até o final do ano a gente já tem também do IBX, que é um processo que demora bastante, né? Porque o processo de certificação para voo BVLOS, só para explicar, a gente tem 3 tipos de voos, né? De operações com drones, de acordo com tanto a ANAC e o DCEA. O DCEA também tem outro órgão que o Jonathan acabou esquecendo ali, que eu ia até reforçar, que o DCEA é que cuida do O espaço aéreo DCEA, brasileiro. perfeito, perfeito. Não podemos esquecer do DCEA, é verdade, Exatamente. verdade, Então a verdade. gente tem 3 tipos de voos, que é o voo veloz, que é dentro do raio de visada do operador, então nunca perde esse contato visual com o operador, né, o drone operador, que é uma operação segura, que todo equipamento é apto a fazer esse tipo de voo. Aí tem o voo E-Veloz, que você aumenta o campo de operação, mas você precisa de ter um observador, então você coloca observadores para sempre estar tendo esse contato visual com o equipamento, né? Então acaba aumentando um pouquinho a questão da logística. E a questão do voo BVLOS, que eu acho que é o voo mais utilizado para mapeamento aéreo, né? Mas para você fazer esse voo BVLOS, você precisa ter um equipamento certificado pela ANAC. Então, a ANAC, você precisa passar por um processo de certificação da aeronave, é igual faz uma certificação mesmo de um avião, de um helicóptero, tá? E depois de feito vários testes de segurança, aí a ANAC emite uma certificação de voo veloz. Aí eu falo o seguinte, tem 2 etapas. Uma coisa é você ter o seu modelo de equipamento certificado, outra coisa é você ter o seu equipamento certificado. Tá? Então, o que, que acontece? Além do voo BVLOS, que é o certificado pela ANAC, né, você tem autorização para operar. Né? O equipamento tem um modelo, mas para você, a pessoa ter o seu equipamento, precisa ter uma avaliação se está de acordo com o projeto autorizado pela ANAC, para você conseguir fazer esse tipo de voo, que é o certificado CAER, que é Certificado de Aeronavegabilidade Especial para RPAs, né?
Então, eu falo que o exemplo é o seguinte, uma coisa, imagina só uma fabricação de um carro novo. Para o carro ser comercializado, precisa passar por vários testes e certificações. Então, vamos imaginar que é a mesma fazer uma analogia com o drone. Só que para você, operador, usuário, poder andar com o carro, você precisa tirar o documento do carro, correto? Fazer o emplacamento. É a mesma coisa com o CAR, seria o emplacamento do drone. Então, são 5 modelos hoje, 4 modelos hoje certificados para voos biveloz e 3 são Santiago e Sintra, né, que seriam os equipamentos da SenseFly. E a gente tem muito orgulho e os equipamentos hoje, vamos falar assim, comercializados pela Santiago, todos saem com a KR, né, desses 3 modelos, Ibisoda, Plus e SQ. E futuramente a gente vai ter o IBX também, que essa certificação de BVLOS é importante falar porque é o que está dentro da RIBAC, né, que a ANAC exige, né, para fazer esse tipo de voo, e também precisa também para você fazer esse voo fora da visada, lá para você pedir o espaço pedir essa autorização, emissão de NOTAM para voo BVLOS do DCEA, que seria o sistema SARPAS, se o equipamento não for certificado, eles vão negar na hora, né, ter essa questão do CAER. Então a gente tem muito orgulho, foi um processo de quase 2 anos para a gente conseguir essa certificação, e foi não uma vitória para Santiago e para SenseFly, mas também dos seus usuários e principalmente para o mercado, né? Que cada vez mais está caminhando aí para trabalhar de acordo com a legislação vigente no Brasil. E então assim, esse foi um trabalho a 4 mãos, assim, né? Vocês da Santiago, junto com a SenseFly, trabalhando para emitir esse certificado. Eu acho isso muito legal porque mostra, né, uma cooperação internacional e coloca o Brasil também na rota, né, dessas tecnologias. O Brasil fica conhecido lá fora. Isso eu acho legal também. A gente não só criar tecnologia aqui, que eu adoro isso, né? A semana passada a gente colocou o episódio do Map Biomas, falando exatamente isso, né? Que a gente tem tecnologia que ainda nem tem em alguns países, entendeu? Que a gente está sendo pioneiro aqui. E eu acho muito legal o Brasil vender tecnologia, se mostrar para o mercado internacional. E sim, né, a gente é capaz sim de fazer essas cooperações e ser conhecido. Eu acho isso muito legal, Maurício. É bem legal. A SenseFly ela tem uma preocupação muito grande, não só a nível de Brasil, né? A gente tem um relacionamento muito, muito bom com a SenseFly, mas vamos falar assim, é um projeto mundial da SenseFly, né? E lá na União Europeia também está passando por esse processo, está um pouco mais avançado também, e tem várias exigências. Uma dessas é essa questão da certificação de BVLOS. Então, foi um projeto em nível mundial da SenseFly e casou muito também com o momento do mercado brasileiro. Então, foi um passo muito grande, né, para o mercado também, não só a questão da fabricante SenseFly, mas também para as outras empresas também correrem atrás disso aí. Eu acho que é tudo também voltado para trazer um mercado seguro e também profissional para todo mundo. Essa questão de voo, a gente precisa ter uma segurança na operação, precisa ter uma capacidade técnica, tem que trazer uma segurança não só para quem está operando, mas também para quem está em volta, né? A gente vê aí vários casos, por exemplo, foi uma coisa muito legal também da DJI, por exemplo, esse caso que teve de paralisação de aeroporto. Olha o prejuízo que teve, né? Essas paralisações que eu acho que aconteceu no ano passado, nos aeroportos, foi coisa de milhões por causa de um equipamento invadir o espaço aéreo. Então, o que a DJI fez? Limitou, né, a esse espaço aéreo em áreas restritas no Brasil. E foi um pedido até da questão do governo brasileiro. Então, tipo assim, para trabalhar aqui não é assim, para vir a empresas internacionais virem trabalhar aqui no Brasil, não é coisa fácil, não. Tem várias coisas, tem a questão da Anatel, tem que estar a questão da questão do voo veloz, tem que respeitar o DCE, e hoje também a gente teve um avanço muito grande, que eu posso estar falando também depois, do Ministério da Defesa, que era o último órgão que precisava ter uma repaginada, e eles estão, tipo assim, um site muito bom, empresas conseguirem em menos de 2 meses aí fazer a certificação, o cadastro para fazer o levantamento com drones. Então o mercado brasileiro está muito rico. E essa questão dessa experiência internacional, por exemplo, como por exemplo a SenseFly, é muito importante para deixar nosso mercado mais competitivo também e profissional.
Com certeza, acho legal pra caramba. É bem legal. Esse nível, né, de profissionalismo que o Brasil traz, Sim. ele mostra a seriedade, né, com que está sendo tratado, né? Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos e tal, conheci algumas pessoas que são, né, pilotos, e você vê realmente a seriedade, né? Isso aqui não é um brinquedo, isso é uma aeronave. Você tem um registro. O cara que está operando isso, ele tem um curso. Ele sabe não só das questões do equipamento, mas questões do clima, de meteorologia, questão de fonética, enfim. É muito sério, né, a maneira que a gente está levando isso. Eu acho muito legal mesmo. E é importante também, a gente fala bastante de regulamentação, que não tem como fugir do tema. Toda a regulamentação, tanto pelo DCEA, começou com o DCEA, depois a ANAC puxou, depois agora o Ministério da Defesa, toda essa legislação brasileira foi montada em conjunto com o mercado. Isso que foi o mais interessante. Essa construção da legislação hoje, vamos falar assim, essa legislação brasileira para a utilização de drones, que vem da Anatel, passa pela ANAC, vai para o DCE e hoje o Ministério da Defesa, foi montado com o mercado. Isso foi muito importante, tá? Então teve essa união entre a questão do setor, vamos falar assim, público, né, os setores fiscalizadores, com o mercado. Então foi uma coisa muito, muito interessante. E está em constante evolução. A gente teve mudança no sistema cisante também, que é muito importante, e a ANAC mudou ouvindo os seus usuários. Isso que é muito importante. E a grande mudança é realmente nessa questão agora do aerolevantamento. Isso que é mais importante. Ô Maurício, só perguntar, Uhum. mudando agora de assunto Vamos lá. rapidinho, como você mesmo comentou no começo da conversa, né, além Uhum. do próprio drone ou do Vant que vai fazer o voo, você também precisa de uma câmera, né, ou um Uhum. sensor e de um software. E Uhum. lá no site de vocês a gente encontra, né, uma câmera SODA e Uhum. o software eMotion. Se quiser Uhum. comentar um pouco dos dois, é interessante Legal. para. São dois pontos bem diferenciais da linha IB, tá? Geralmente, quando você tem Vant, você tem um equipamento fabricado, que seria a plataforma aérea, geralmente uma câmera Sony ou Canon, que não é da mesma fabricante, então a gente sabe que não tem essa mesma compatibilidade, a gente fala muito o Android, por exemplo, né? Pessoal, por que o Android não é tão bom igual ao sistema da Apple? Porque, tipo assim, o Android tem várias, tipo assim, é uma plataforma tipo assim, várias marcas utilizam. Agora, por que que o sistema, eu não lembro o nome, acho que é do sistema do iOS, né? É tão iOS, bom isso. com o equipamento da Apple. Então, quando a gente tem um sistema, né, vamos falar assim, uma solução que onde a mesma fabricante passa por todas as etapas e tem todos os componentes, então a solução ela tem uma integração muito boa, né? Então a câmera SODA é a única câmera hoje. Vamos falar assim, não, hoje não, né? Uma das únicas câmeras com finalidade para aerofotogrametria ah, na questão da utilização de drones. Então, ela é uma câmera que tem uma qualidade geométrica muito grande, principalmente a gente fala em fotogrametria a questão da qualidade, né, da precisão da distância focal, que faz toda a diferença na questão da escala do produto. Então, é uma câmera muito, muito boa, que tem muito pouca distorção, porque a gente sabe na faculdade que não existe câmera sem distorção, né? Sem defeito, vamos falar, né? Mas a câmera só é coisa de louco mesmo. E o Emotion, o diferencial dele, né, que é uma solução feita para o IBI, né, da mesma fabricante e com certeza é o melhor software para planejamento e execução de voos. É muito intuitivo, fácil, você consegue ter acompanhamento por exemplo, do clima no momento que você está fazendo o voo. Você tem a questão de poder simular os voos antes de ir para campo para ver se a sua missão está tudo certinho. Usa o STRTM também, né, para simular a questão do relevo. Então, o Emotion, né, a finalidade dele é executar, planejar, executar. E outra coisa diferencial, por exemplo, no caso dos equipamentos PPK e RTK, que o pós-processamento é feito no Emotion. Então é apenas um ou dois cliques ali, você já tem todas as imagens geotagueadas, né, que é o termo lá que tem as coordenadas que carrega dentro do EXIF da imagem, prontos para você carregar no software de processamento com a precisão do RTK
PPK. Então é uma solução suprema assim da SenseFly e faz total diferente nessa solução a IB, com certeza. O Emotion, ele acompanha todos os... Todos os IBs, né? Tem a versão do IBSQ Plus e Soda é diferente da versão do X, né? Mas os dois tá. são Ah, Emotion. que legal, que legal. É um Entendi. software muito legal Essa e fácil de se câmera, operar. essa câmera Soda, né? Como que Uhum, ela é, assim? Qual o diferencial dela, sensores? uhum. Ela tem a primeira coisa, a gente sabe, né? Para fazer mapeamento aéreo tem que ter uma boa distância focal fixa, né? Então, durante o voo não tem variação de foco, né? E é a primeira coisa. Então, tem uma qualidade geométrica muito grande na questão da objetiva. E ela é um sensor de 20 megapixels, né? E o grande diferencial, a gente fala que o grande vilão de um processamento fotogramétrico é o tal do arrastamento. Então, ela tem um operador mecânico, né? Que tem uma precisão gigantesca que não traz esse arrastamento, que é uma perda de informação. Então, esse é o grande diferencial, essa geometria da câmera, né? Ela foi fabricada para a aerofotogrametria. Quando fala para a aerofotogrametria, que ela é pensada para diminuir a questão das distorções, né? Que a gente fala de distorção da lente, a radial simétrica, descentrada, que faz uma grande diferença depois na Uhum. precisão dos produtos, das coordenadas dos produtos cartográficos. E ele mageia em RGB, E e RGB. infravermelho? A Soda, a gente tem vários, a SenseFly tem várias câmeras, tá? Então tem a câmera Soda, né? Tem uma câmera que chama, para a versão X, né? Tem a Soda que chama 3D, a Soda 3D. O que ela tem de diferencial? Ela tira fotos oblíquas, então ela tira uma foto oblíqua para a esquerda, uma foto no nadir e uma foto inclinada para a direita. Para quê? Para mapeamento aéreo urbano, porque o Que que acontece? legal. Eu acho que para quem está acostumado com processamento fotogramétrico, quando tem as Uhum. casinhas, árvores, a gente vê aqueles derretimentos, né? É, E aquele aquelas coisas assim, derretimento parece um, meio chapadão, assim, tudo e escorrendo. Só, aquilo só aí no Earth que e, você acha. e o que acontece? Aquilo lá não é por conta que a câmera é defeituosa. Na verdade, é um erro de precisão do modelo digital de superfície na hora de fazer a ortoretificação das imagens, né? Para depois geração do mosaico. Então, quando você tira essas imagens oblíquas, você deixa a questão das limitações dos objetos que vai ser ortoretificado muito mais precisas. Então, diminui até, chega a evitar essa questão dessas distorções. Então é uma câmera que é focada para a questão de mapeamento urbano. Aí a gente tem a câmera a Área X, que é uma câmera que tem 24 megapixels, então a diferença da Soda é que ela é uma câmera que tem uma resolução maior. Aí a gente tem uma câmera que chama Duet, que é uma câmera que tem um sensor RGB e um sensor termal, tá? Também hoje, por exemplo, a questão de inspeções, mapeamento de placas solares, ela é muito utilizada, né? Hoje está crescendo um mercado gigantesco essa questão de energia solar no Brasil. Incrível. E também, se a gente pensar o seguinte, hoje tem um grupo Parrot, né? O grupo Parrot é a Parrot, que ela é francesa, hoje tem fábrica nos Estados Unidos, a SenseFly e a Pix4D, né? Então tem ela é um grupo. Aí a câmera multispectral dela é a Sequoia, que é da Parrot, né? Então a multispectral tem a Sequoia mais, né? E são esses sensores que o IBI trabalha, né? Então, para vocês verem que tem uma gama de sensores e a SenseFly tem sensores muito bons que fazem a diferença na geração dos produtos depois. A Sequoia, ela. Uhum. Quais são as bandas, né? Quantas bandas Legal. tem e, Uhum. e, assim, dos seus clientes aí, né? O que eles têm. Uhum. Quais são os produtos que ele tem gerado com essa câmera? Então vamos lá. Então a câmera multispectral, o grande mercado é a agricultura, né? Essa necessidade de fazer avaliação da saúde da vegetação, mas também tem aplicação também na parte florestal, ambiental também. Tá? As bandas da Sequoia mais, né? Que é a Plus, ela tem a banda do verde, do vermelho e do azul, né? E vamos falar assim, a gente chama a banda da Red Edge, que seria a borda do infravermelho, né? E a banda do infravermelho próximo. Então são essas bandas.
que trabalha. Qual que é a aplicação? É a geração de índice de vegetação. Então, os principais é o NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, né? Esse índice hoje é mais utilizado para vegetações adultas, e a gente tem o NDRE, que só é a troca da banda na formulinha, né? NDVI é infravermelho menos a banda do vermelho, dividido por infravermelho mais a banda do vermelho. Aí essa é a formulazinha do NDVI. O NDR é a mesma forma, só substituir a banda do infravermelho próximo pela banda do Red Edge. Aí o pessoal usa mais para vegetação mais, vamos ver, quando a planta está mais nova, quando a produção de clorofila é maior. E com esse produto, uma coisa interessante falar que não existe câmera NDVI, tá? O pessoal fala, você quer comprar uma câmera NDVI? Não, NDVI é um índice, a câmera é multispectral, né? É só fazer a conta on the fly ali, né? Tá voando as contas e registrando NDVI. Aí o NDVI é um produto, e outra coisa que o pessoal, tipo assim, o pessoal às vezes assusta, né, quando tá fazendo a aplicação, que saia o produto em tons de cinza. Aí o pessoal falou, poxa... Tá quebrado. O que essa câmera fez, né? Aí é bom explicar também, sendo um pouquinho mais técnico, né? Que é o seguinte, o que essas câmeras, elas registram, né? Elas registram a reflectância, né, do espectro, da energia, né, do espectro eletromagnético. Então, tem o espectro, que é a energia solar, né? Vamos falar assim, a fonte é o Sol. Então, a energia, ela interage com o objeto no solo, ela reflete uma energia que é registrada pelo o sensor. Então, você não tem uma imagem colorida. São imagens que são representadas em tons de cinza, né? Que varia de 0 a 255. Aí, depois que você faz essas operações, vai sair em tons de cinza. Aí você vai lá no software o software está muito automatizado hoje. Aí, assim, você atribui uma paleta de cores, né? Aí sim, aí o pessoal usa o verde para falar que tá saudável e o vermelho para falar que não tá saudável. Nossa, é isso mesmo. Mas assim, pro pessoal que tá ouvindo, nós já temos marcado já uma doutora em sensoriamento remoto, que vai trazer tudo isso pra gente. Vai ser uma baita de uma aula, então, se vocês quiserem ficar sabendo... Deu uma palhinha. Isso mesmo. Você já deu uma introdução pra galera ficar aguçada, mas a gente vai trazer aí uma doutora em sensoriamento remoto. Vai ser muito legal esse episódio, eu tô muito ansioso por ele. Para falar só sobre sensoriamento remoto, hein? Só sobre sensoriamento remoto. Exatamente. E o interessante, né, que a gente lá, a Santiago Sintra, né, vamos falar assim, tem a Santiago Sintra que cuida do mercado de geotecnologia, e a gente tem a Geoagri que cuida do mercado só de agricultura. E o responsável adjuvante lá na área de agricultura é o Nicolas, que estudou com a gente também. Oh, né? Que legal! Um abraço pro Nicolas, cara. Abraço pra ele, responsável pela parte a parte de agricultura, a parte de Vantes lá na Geoagri é o Nicolas, né, que formou com a gente também. Então, a gente tem essa separação, né, porque a gente precisa atender o mercado da melhor maneira possível. O mercado de agricultura é um mercado muito específico, né? Então, toda a parte de Vantes Agriculturas ali é o Nicolas, juntamente com o Leonardo, que cuida ali na Geoagri. Então, é bastante interessante também. Então esse é o principal foco, né? O agricultor. Outra coisa importante que o NDVI, os produtos gerados pela multispectral, ela não mostra qual é o problema. Isso aí é com certeza, quando tiver o podcast que eu vou acompanhar, ela não mostra o problema, mas sim ela consegue mostrar assim, qual é o problema, mas aonde é o problema. Depois tem que ter um estudo para ver o que está acontecendo com aquela vegetação porque está debilitada. Então o pessoal acha, por exemplo, vou voar com câmera multispectral, vou gerar o NDVI, eu vou saber que, vamos falar assim, broca, por exemplo, na cana. Não vai dar para ver, você vai ter que ir em loco. Isso mesmo. É só um produto para tomada de decisão, na verdade. Isso né? mesmo. Você consegue enxergar uma anomalia, né? Uma anomalia, exatamente, você vê uma anomalia na vegetação. Essa é a palavra, exatamente. Isso mesmo. É um produto legal. Maurício, algo assim, né, que acho que só para deixar claro pra gente, vocês têm um drone, né, um Vant, perdão, que trabalha com RTK, né? Primeiro, explica pra gente essa tecnologia e depois fala um pouco das diferenças entre o RTK e o PPK.
Boa, isso aí é uma dúvida bem interessante de ser falado. Então, o que que acontece, né? Vamos imaginar você com um Phantom. Um Phantom normal, aquele drone branquinho que é o mais famoso no mercado. Aquele drone, ele tem um sistema GNSS de navegação, né? E a precisão posicional daquele GPS de navegação ela varia em torno de 3, tá? De 3 a 5 metros na planimetria e varia até 30 metros na altimetria, né? Então, ele é vamos falar assim, um GPS para navegação. Então, seria a mesma precisão de um GPS de celular, por exemplo, um GPS de carro. Então, se tratando de topografia de produtos cartográficos, não é uma precisão aceitável. Né? Então, mas não dá para gerar produto com precisão nesse tipo de equipamento, tá? Aí você tem que utilizar pontos de controle, né? Para você melhorar a precisão coletados, né? Rastreado com receptor GNSS geodésico, né? Isso aí talvez até um tema aí depois para o Manuel aí aceitando o convite de vocês explicar um pouquinho melhor. Sim, com Beleza. certeza. Essa é a primeira tecnologia. Aí a gente tem um tipo de levantamento, né? A geodésico, bem famoso, principalmente na área de topografia, que a questão dos receptores, que é o RTK, que é o cinemático em tempo real. O que acontece? Você tem uma solução precisa em tempo real. Então, no drone é o seguinte, para quem quer da topografia, eu vou fazer uma analogia, né? Quando você está fazendo um levantamento com um GNSS, né, com receptor geodésico, você tem a base e o rover. O que acontece? Com a solução RTK, você parte de coordenada conhecida, sua base está nas coordenadas conhecidas, e depois ele emite uma correção para o seu rover, tá? Para fazer a correção das coordenadas em tempo real. Então, depois na sua coletora, vai estar lá a sua coordenada com as precisões, ok, vai estar precisa, né? Mas você tem que partir a sua base tem que ter uma coordenada conhecida. Então, essa é o RTK, uma solução que faz a correção dos pontos em tempo real. Então, no drone é a mesma coisa, a gente tem uma base em solo, com a comunicação de link de rádio com o drone, que seria o rover, e essa correção das coordenadas, né, das imagens, que cada vez que o drone, o sensor tira uma foto, é registrada uma coordenada daquela posição. Essa coordenada que ele registra já é corrigida, tá? Pelo RTK, pela solução da base. Então, na hora que você jogar depois no seu software, ele já vai ter uma precisão ali centimétrica, tá? Porque é feita essa correção em tempo real. Aí a gente tem uma outra solução que é o PPK, que é o pós-processado do RTK. O que acontece? No caso do PPK, você não precisa ter essa comunicação RTK sempre de rádio entre a base e o rover, tá? Mas a base precisa estar ali coletando em tempo real, você não precisa partir de um ponto de coordenada conhecida, né? Então você vai estar coletando ali no pós-processado a base, né? Vai fazer o pós-processamento daquela coordenadinha, né, da sua base, e depois você vai atualizar as coordenadas do seu voo, né? Então você precisa depois, por exemplo, esperar um dia, sair as soluções, as efemérides do IBGE, vai lá, processa a sua base, aí com a sua coordenada precisa da sua base, você vai corrigir as coordenadas do drone. Então a precisão é até melhor do que o próprio RTK, tá? Porque é uma solução que a base passou por uma correção, você fez ajustamento de observação no processamento, tá? Então você não é uma solução em tempo real como o RTK. Tá? E ela acaba sendo até mais precisa que o próprio RTK por conta desse ajustamento que tem no pós-processamento. No caso do IBI, por exemplo, esse processamento é tudo feito no próprio Emo. Você não precisa de ter um software de geodésico para isso, ou um outro software. Por isso que eu falo que o Emotion é uma solução suprema, né? Então, essa é a diferença do RTK para o PPK. Tá? Então, a gente tem 3 tipos de equipamento. Um que tem um receptor GNSS de navegação, que ele não é preciso, então você precisa de pontos de apoio. Outra coisa importante, o RTK-PPK elimina a necessidade de pontos de controle? Em alguns casos, né? Mas eu sempre falo que reduz bruscamente a necessidade de pontos. Por exemplo, ao invés de uma área de 20 hectares você levantar 20 pontos de apoio, você vai levantar 4. Então, você tem um ganho de produtividade muito grande. Que quem trabalha com mapeamento sabe que
a grande pedra no sapato é essa logística de coletar pontos de apoio por toda a área mapeada, né? Então, o RTK reduz bruscamente essa necessidade de pontos. Outra coisa também que é importante, eu sempre falo, né? Que tem que sempre coletar, uma coisa é você trazer precisão, outra coisa é comprovar a precisão, né? Como que você vai comprovar a precisão para o seu cliente que não conhece seu equipamento? Então é interessante colocar os pontos de verificação, né? Pelo menos colocar ali, por exemplo, uma área que necessitaria colocar 20 pontos de apoio, por exemplo, sempre falo, né, tipo assim, você colocar pelo menos uns 6 de verificação, né? Porque você precisa, muitas vezes, comprovar essa acurácia, já não é precisar, é uma acurácia para o seu cliente. Falar o quanto que está errado. Você sabe a precisão do seu equipamento, você sabe que chega a 3 centímetros, mas como você vai comprovar isso para o cliente? Ah, não, vou te mandar a especificação técnica do IBI. Não, precisa ter pontos de verificação, que é o jeito que você comprova a acurácia do seu projeto. Tem uma relação entre área e quantidade desses pontos? Pontos de apoio, pontos de... Não tem, porque, tipo assim, dependendo de muito. Às vezes, a quantidade de pontos de controle numa área plana não é a mesma de uma área que tem um relevo acidentado, entendeu? Então, vai muito do feeling da pessoa que está fazendo o planejamento. É uma dificuldade muito grande para quem está começando, mas depois que você tem um costume, você já consegue ter um feeling assim, né? Porque a gente fala que quanto mais. É estatística os pontos de verificação, né? Quanto mais pontos você tem, mais se aproxima do real, né? É pura estatística, né? Então, até tem o método de avaliação é o mínimos, como que chama? É o métodos dos... MMQ? do MQ, isso, Mínimos quadrados. isso, exatamente, né? Que é o RMS, né? Então, é por estatística. Então, quanto mais pontos você tem, mais se aproxima do real, né? Mas é interessante ter isso aí para o cliente. E também não é nem assim, a quantidade, né, influencia, obviamente, mas também a localização deles, né? A distribuição é muito importante, Distribuição. porque quando a gente estuda estatística, né? Por exemplo, quando você vai comprovar uma acurácia de acordo com... Vai fazer a PEC, por exemplo, né? A PEC é padrão de exatidão cartográfica. Então, tem alguns métodos estatísticos que você precisa comprovar para você enquadrar na PEC, né? Se é classe A, B ou C. E uma das coisas é o teste de T de student para avaliar a tendência, né? Então, se você colocar pontos somente numa região, vai aparecer tendencioso. Então, você tem que distribuir por toda a área mapeada. Isso é muito legal, que aconteceu, inclusive aconteceu comigo um tempo atrás. A gente fez alguns voos aqui com o Phantom e a gente utilizou pontos de apoio, né, para facilitar no trabalho que a gente ia fazer posteriormente. E a gente tinha feito um voo, né, anterior, né, na verdade a gente fez primeiro um voo com o Vant, onde esse Vant tem a tecnologia RTK, só que esse voo não foi aproveitado, a gente foi fazer um outro com o drone, e aí eu fui fazer, né, essa verificação, essa visual mesmo, assim, né, eu joguei lá os dois modelos, e engraçado, porque eu fiz vários voos pequenos, e aí teve um voo de Phantom que eu não espalhei muito bem os pontos, não tinha muitos pontos na área, e quando eu estava analisando áreas longe dos pontos de controle, você percebia uma distorção. Era bem interessante isso. E aparece mesmo, tem que distribuir os pontos certinho. Muita gente... Eu sempre cito um caso que aconteceu comigo na Drone Engine, que acho que exemplifica bastante isso aí, né? Teve um cliente que uma vez estava fazendo mapeamento de estrada e falou para mim que quando foi gerar as curvas de nível, estava aparecendo uma rampa, né? Era realmente uma rampa. E eu falei, caramba, né? E não, usei pontos de controle, não sei o que lá. Só que aí ele pediu uma consultoria. E a gente, tipo assim, depois que eu peguei o relatório de processamento dele, não precisei nem fazer consultoria. O que ele fez? Matou na hora. Não, tipo assim, ele colocou ponto de apoio somente no lado da pista. Né? Aí o que aconteceu? Ajustou um lado e o outro lado não. Ai, caramba. Então, tipo assim, você... Eu gosto daquela analogia que os professores faziam, né? A foto é como se fosse uma folha maleável, né? O ponto é como se fosse um alfinete fixando a folha no terreno, no real.
E é um exemplo que eu usava na aula. Eu sempre pegava uma folha assim, quando eu trabalhava no Donate, pegava a folha e fazia exatamente isso aí. Falei, é uma folha flutuante, você precisa dos alfinetes para conseguir fixar em um ponto, né? Uhum. É muito interessante, é muito interessante. Mas aí o cara simplesmente achou que precisa colocar, só colocar ponto, mas não tinha importância de exibição e acabou fazendo o serviço duas vezes, né? É porque E realmente pegar ponto de apoio já é chato, né? O cara fala, não, vou é pegar aqui rapidinho complicado. aqui, e aí É caro também. vai, É eu uma vou, logística, É caro. é, Por isso, tipo assim, por exemplo, um equipamento com tecnologia RTK PPK ele é mais cara. Só que, tipo assim, só você diminuir a necessidade de pontos, já, cara, ao invés de 20 você coletar 4 já, nossa, você já ganha o seu dia, a sua produtividade aumenta muito, né? E outra coisa, o RTK, o PPK é muito importante em casos também, em áreas inacessíveis também, né? Como você vai colocar pontos de apoio em áreas inacessíveis? Então o isso é RTK, verdade. PPK é importante Isso é também por verdade. conta disso, né? Caramba, quanta É, informação! Pode falar, Bastante Alex. coisa, né? nada, né? Eu vou fazer no finalzinho. É, então, o IB clássico, esse. Então, assim, só para entender, né? Então, são 4 Uhum. IBs. Eu Sim. posso ir tunando ele? Como é que funciona? Ah, eu comprei um, agora eu quero colocar PPK. Como é que funciona essa transição Pimp de My Drone, Pimp My Vant. Pimp Então, My, Pimp My IB? Exatamente. Como é que funciona isso aí pro pessoal que vai comprar, às vezes não tem muito dinheiro, mas já está vislumbrando um uhum, futuro profissional? Eu falo assim, não, eu vou comprar esse, mas já uhum. estou pensando em atacar o mercado de agronegócio, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Sequoia, eu vou deixar para depois. Como é que funciona? Então vamos lá. No caso, vamos falar do Ibisoda. Hoje o Ibisoda ele não tem uma versão, você não consegue fazer um upgrade para RTK, por exemplo, né? Ok. Então é um equipamento que, se você quer migrar para um RTK PPK, como é um equipamento que tipo assim tem um valor interessante no mercado, você vai ter que vender aquele IB e comprar um IB Plus ou IB X que tem essa opção de você fazer o upgrade. Mas o IB Soda tem a opção sim de você colocar uma câmera Sequoia, por exemplo. Né? Então você consegue comprar o seu IB Soda, né, que tem uma câmera Soda, né? É que na verdade o nome é IB Classic, né? Aí acabou pegando o IB Soda, mas o nome é IB Classic e vem com uma câmera Soda e você consegue colocar uma câmera, uma Sequoia a mais depois que tem essa integração. Você tira uma câmera e apenas só coloca outra, né? No caso do Plus, né? O Plus também tem essa opção de você trocar as câmeras, né? Vem com uma câmera Soda e você tem a opção de colocar depois, comprar separadamente uma câmera Sequoia Ah, para legal. fazer. E ele tem a opção de você fazer tem a opção de ou você adquirir no momento da compra ali o RTK PPK ou você fazer o upgrade depois, tá? Não precisa fazer nenhuma adaptação, né? Mandar o equipamento para Santiago Cinta. Não. Simplesmente eu vou liberar essa solução para você, tá? Então tem essa opção e você também consegue colocar uma câmera Sequoia. Aí a gente tem o IBSQ, né? Que o SQ é de Sequoia, né? Então o equipamento ele tem vamos falar assim, o formato, a questão a, da carcaça dele é igual ao do IB Plus, né? Só que ele é vermelhinho os detalhes e ele tem uma câmera Sequoia, né? Só que você não consegue colocar uma câmera soda nele, então você só vai utilizar ali a câmera multispectral. E o IBX, que é uma multiplataforma, né? Então você tem a opção com e sem RTK e tem outros modelos, vamos falar assim, outras variações de acordo com a câmera. Então você consegue comprar com a câmera Soda, comprar ele com a câmera Soda 3D, comprar ele com uma área X, do EX. Então você consegue ter uma maior variedade de sensores. Né? Pode comprar ele com câmera Soda e depois comprar uma Soda 3D, uma área X, uma do ET e até mesmo uma Sequoia, uma Mica Sense. Então você consegue fazer essa integração nele. Ah, legal. Uau. Muito, muito legal, muito legal. E esse BX também, ele tem a bateria dele, né? Parece que é melhor, não é? Então, o IBSQ, como eu falei para vocês, é suíço, né? E lá tem algumas regulamentações diferentes no Brasil.
Então, a autonomia standard lá, né, que todo equipamento é aprovado, é até 59 minutos. Então, para você conseguir voar mais do que uma hora, você precisa de uma autorização do governo suíço. Né? Então, Nossa. isso aqui interfere também no Brasil. Então, por exemplo, o IBX você tem essa opção de upgrade. Então, o que acontece? A bateria não é a mesma, você tem que adquirir uma bateria que a gente chama de a bateria. Agora fugiu o nome. Olha só, falo todo dia. Endurance. A bateria Long Endurance. Olha só. A bateria Long Endurance e também você precisa liberar um upgrade também do IBX. Então, o que acontece? A gente faz uma solicitação para a SenseFly, a SenseFly precisa pedir uma autorização para o governo suíço, tendo a autorização aí libera por 1 hora e meia. Então, tem essa questão aí também, tá? E uma outra coisa também, por exemplo, para você usar uma câmera termal. Hoje no Brasil, tudo que envolve termal é um assunto delicado, porque algumas câmeras têm a questão da restrição. Toda câmera termal tem uma restrição, né, para utilização. Então, o que acontece? Hoje até tão, tipo assim, dependendo da precisão desse sensor, você precisa tirar um certificado de registro. Então, por exemplo, a Santiago Cinta, para comercializar esses sensores termais, a gente tem um cadastro no Ministério da Defesa para comercialização. Caraca, Aí eu não sabia não. então, porque é um produto controlado, né, pelo Exército. Então, tipo assim, Caraca, a entendi. empresa que comercializada tem que ter permissão e quem, dependendo, alguns sensores hoje no Brasil que deu vamos falar assim, uma segmentada, né? Alguns sensores você precisa de autorização para utilizar. Então, no caso, por exemplo, do ETI, que é um sensor RGB e um sensor termal, você precisa também de uma autorização também do governo suíço para você importar essa câmera para cá. Então, tem essas complicaçõezinhas aí também. Caraca. Mas tem essas coisinhas também. Mas eu falo que, tipo assim, uma coisa é autonomia, eu sempre separo. Uma coisa é autonomia, outra coisa é produtividade. Então não adianta você ter um equipamento que voa 2 horas, que você demora 30 minutos para montar, né? Ou, por exemplo, fazer uma troca de bateria que você precisa o equipamento esfriar para poder trocar a bateria. Então esse tempo, né, acaba tipo assim, você tendo uma maior autonomia que na verdade você tipo assim, você não está utilizando muito porque você demora para pegar e fazer montagem, demora para fazer outra coisa. Então o IBI ele é muito interessante porque em apenas menos de 2 minutos já está pronto para voar. Quando você precisa fazer troca de bateria, não precisa esperar o equipamento esfriar, você já troca a bateria, ele avisa quando está apto para fazer o voo e se você solta. Então a produtividade dele é muito, muito grande, porque o Emotion traz isso, a questão do tipo de lançamento dele traz isso, troca de bateria, você não precisa fazer várias missões, você faz uma só, igual o DJI, por exemplo. A DJI te avisa quando você tem que trocar a bateria e ele volta automaticamente, não volta? Quando tá lá com 10%, você troca a bateria e ele volta a fazer o voo. O IB é a mesma coisa. Então tá lá no Visão, ele tem bateria inteligente, fala, ó, tá acabando a bateria. Ele retorna pro ponto home, você troca a bateria, solta de novo, ele volta pro ponto que você parou. Então isso Não aí tem perigo aumenta dele muito a fugir ou cair no rio. Não. É muito difícil. Essa questão de segurança, Jonathan, eu falo muito, tipo assim, é um equipamento, um Vant é um equipamento que voa. Então, tipo assim, é suscetível com certeza a erros de fabricação, ele é suscetível a fatores externos, né? Isso aí pode acontecer. Eu tive um caso de cliente que o IBI foi atacado por 2 gaviões, cara. Caraca. Você entendeu? Tipo assim, são fatores externos, coisa que você não controla. Só que a maioria dos erros, eu coloco, tipo assim, vamos colocar em torno de 70% a 60% é erro de operação, né? E esse erro de operação é muito devido à autoconfiança, né? Às vezes você deixa de fazer um checklist, deixa de você ver os resultados, vamos falar assim, o que o drone está te mostrando, por exemplo, o IBI, se está com algum problema, ele te avisa na hora, tá? Ele tem sinal luminoso no pitot, você lá no Emotion ele te avisa tudo. Então, por exemplo, se está com um problema o vento, por exemplo, está muito forte, né? Ele tem um pitozinho que ele vê essa velocidade de vento, ele te avisa, fala, ó, não tá seguro para você
continua fazendo voo. Você retorna. Então, tipo assim, ele tem essa inteligência artificial que te avisa tudo. Agora, se o piloto é negligente, o equipamento, tipo assim, não há qual equipamento do mundo, tipo assim, que tem a segurança que ainda tem esse filtro quanto à questão de negligência de piloto. Então, pode acontecer do equipamento cair na água? Pode. Só que com certeza pode ser a provável, né? É a negligência do piloto, entendeu? Ou fez um planejamento que o equipamento não atende. O IBI, por exemplo, mostra isso aí. Fala, ó, seu voo tá, tipo assim, tá ultrapassando, né? A questão do que o equipamento consegue fazer. Então, essa questão dessa inteligência artificial no produto quanto à segurança é muito importante. E é um fator que você precisa tipo assim, prestar muita atenção na hora de você fazer a compra. Por que a DJI é a maior fabricante de drone no mundo? Porque, tipo assim, ele traz um equipamento que é muito seguro. É muito seguro. Isso é verdade. Eu operei o Phantom 4 pouquíssimas vezes quando eu fui fazer um trabalho, né, de mapeamento, eu me senti super seguro, porque é um negócio que você clica num botão e ele vai e volta, dá todas as informações para você. Isso é muito legal. Mas, né, em se tratando de um equipamento, obviamente, caro, que tem uma tecnologia muito alta, obviamente um piloto, um operador que esteja treinado vai diminuir a chance de dar algum problema no seu equipamento, né? Com certeza. Por exemplo, quando a gente vende o equipamento, cara, você tem que pensar, é um carro que você está comprando e colocando para voar, o preço do equipamento, né? São equipamentos caros. Então, tipo assim, a gente tem uma equipe de suporte técnico, nossa rede é totalmente capacitada, porque para dar um treinamento, então toda vez que você compra um equipamento da Santiago, você tem um treinamento gratuito. Por quê? Além de ser um diferencial, você garante que a pessoa que está comprando equipamento, tipo assim, sabe operar e vai evitar, tipo assim, um constrangimento mais futuro por conta de erro de operação. Então, acho que o treinamento é muito importante, né? E o bom, a gente está falando de relacionamento com a SenseFly, né? Por exemplo, é uma empresa suíça, só que toda a manutenção, suporte técnico, assistência técnica é toda no Brasil. É aqui em Ribeirão Preto, né? Onde que está aqui a Santiago Cinta. Então, o equipamento não é mandado para a Suíça. A gente tem técnicos capacitados pela própria SenseFly e a manutenção é feita toda aqui. Então, acho que é muito importante também. A gente tem um pós-venda muito interessante. Eu acho que é o grande diferencial da toda a rede e a Santiago Cinta é o pós-venda. Porque, cara, drone, se você não tiver uma segurança de comprar um equipamento, né, que é um equipamento caro, e se acontecer alguma coisa, não ter um parceiro do lado para segurar a barra junto com ele, é complicado, cara. Você que é usuário, você sabe disso, né? Com certeza. É bem complicado. Alex, mais uma pergunta para o nosso Só queria fazer uma piada aqui, convidado? assim, 1 hora na Suíça você cruzou o país, né? Então não precisa mais que isso. Você quase mapeou o país inteiro, né? É por isso que é por isso que tem que ter essa limitação, senão ele foge das fronteiras da Suíça. Aí vai ser alvejado. A legislação europeia, ela é bem exigente, porque, cara, precisa ter um profissionalismo, né? Então eles exigem bastante, é bem interessante também lá. Você comentou também da segurança, né? O operador, ele tem que planejar o voo direito também, né? Vai que ele tá passando pela rede elétrica ali, o drone, né? Tem que ter um conhecimento da área prévia e tal. E quando eu liderava a equipe técnica, né? Tem a questão dos pilotos. Uma coisa que sempre a gente falava para eles, não só eu, também a Silvia, que era a responsável pela mapear, se não tá seguro, você não tem total segurança, tipo assim, você tá com 99% de segurança e tem 1% de insegurança, não voa. Não voa. Você tem que ter total segurança do que você está fazendo. Então, por isso que é importante ter um checklist, um equipamento que te traz as informações necessárias para você ter segurança, fazer uma avaliação da área que você está mapeando. Então, muitas vezes a gente chega na área e já faz o voo, mas se a gente tem a ferramenta do Google Earth,
É uma ferramenta, tipo assim, que sana essa necessidade de você ver onde que tem vegetação, aonde você tem o morro, da onde você vai partir o voo. Então, hoje você tem ferramentas que te auxilia. E outra coisa, acho que o Jonathan falou também, o clima. O clima é muito importante, tá? O vento é um fator que muito prejudicial, né, para a questão de segurança. Então, se o fabricante fala que não, você não pode voar com vento acima de 13 metros por segundo, que está ali em torno de 40 quilômetros por hora, você não pode voar, né? Porque o equipamento foi testado pra caramba para falar que não que é um planador. Então, se bate um vento ali e derruba, é prejuízo para você e pode acontecer um acidente, né? E outra coisa, essa questão, toda vez que tem um acidente de drone, ele sendo pequena, na mídia fica uma coisa gigantesca, né? Então acaba trazendo até uma questão de uma fama negativa para você. Vamos dizer assim, uma fama que você não gostaria de ter. Então a segurança, eu sempre falo que segurança é a primeira. Segurança em primeiro lugar. Lembra quem falava isso aí, nosso professor? Vocês teve o professor Itami de topografia 3? Acho que vocês não tiveram aula com ele, né? Não. Só Maurinho só. Ele falava pra gente assim, segurança sempre em primeiro lugar. É isso aí, é isso Ela, mesmo. ela, Eu acho que nesse caso tem que ser prioridade zero, eu acho, né? Porque é um drone tem que ter. né? É algo que você, ainda mais esse tipo de drone, que é drone para mapeamento, são operações autônomas, né? Onde você faz um planejamento prévio e o drone ele vai fazer essa operação sozinho, ele vai voltar. Então tem que ser realmente prioridade e treinamento, né? Treinamento eu acho essencial. Tem, né? Uma coisa que eu falo que é tipo assim, a gente sempre indica, né, que a gente nunca pode proibir. Quando você compra um equipamento, né, primeiro você tem que ter um treinamento com grande qualidade técnica, né, e para te passar segurança. E é interessante antes de você até começar a fazer o primeiro projeto, você fazer alguns testes antes, né? Às vezes você compra o equipamento, não recebeu um treinamento muito interessante, aí você tem uma autossegurança, aí viaja tipo assim, 500 quilômetros para fazer um voo. Aí chega lá, você está inseguro, o equipamento cai. Então é interessante fazer alguns voos testes, sentir a confiança no equipamento antes de partir mesmo para a empreitada e fazer o voo, viajar vários dias aí para fazer o mapeamento. Então é interessante quando você compra, testar antes, ter uma autoconfiança no processo, porque você tem um processo e depois sim começar a fazer seus voos comercialmente. E eu acho que mais do que você está comprando equipamento, mais do que você está comprando também uma solução, você está adquirindo também um relacionamento com a empresa que você está adquirindo, né? E para finalizar, então, Maurício, né, conta um pouco para a gente da Santiago e Sintra, né? Quem são vocês? Onde vocês estão? Onde vocês se encontram? Com certeza. Um pouco do suporte técnico, da manutenção. Deixa aí, né, seus contatos para o pessoal que está ouvindo entrar em contato com você aí. Então vamos lá então. Então falando um pouquinho da Santiago Sintra, uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado, né? Uma empresa aí que lidera o mercado nacional aí de geotecnologia na questão aí de venda de equipamentos. A gente trabalha com as melhores marcas aí do mundo, então a gente sempre prezou em trabalhar com as melhores marcas, trazer as melhores soluções para o mercado brasileiro. Então hoje a gente trabalha com a SenseFly, com a DJ Enterprise, acho que em torno aí de quase 2 anos com a DJ Enterprise. A gente trabalha com equipamentos da Trimble também, a gente é representante exclusivo da Pix4D. Então, a gente tem a gente tem soluções em laser scanner que é a Green Valley International. Então, a gente tem trabalha também com Spectra Precision. A gente tem várias marcas, né? Que a gente trabalha vamos falar assim, com as melhores soluções para o mercado brasileiro. Na minha área, eu sou gerente de Vant, então se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar uma dúvida, eu estou à disposição. Na Santiago Sintra, não sou o Maurício, eu sou o Mal, eu sou o Campitelli, que tem outro Maurício, outro gerente. Então é só ligar na Santiago Sintra e pedir para falar com o Campitelli, que eu estou lá à disposição. A gente tem uma rede de distribuição em todo o Brasil também. Então a gente tem vários escritórios em praticamente todos os estados do Brasil.
Então você pode entrar lá em santiagosintra.com.br, em distribuidores, você vai com certeza encontrar um distribuidor que está mais perto de você, um distribuidor que conhece o seu mercado, regional, então tem essa proximidade também, que eu acho que é um dos diferenciais da Santiago Sintra, a nossa rede de distribuição capacitada. E a gente está em Ribeirão Preto, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Como eu disse, ali a gente tem um prédio onde está a Santiago Sintra, Geoagri também, que ali é a parte de agricultura. E a gente está à disposição. Então é só entrar em contato comigo através do e-mail campitelli_Mauricio @santiagoesintra, o E é normal, não é o E comercial, tá? .com.br, que eu estou à disposição. Meu celular, deixa eu pegar o número aqui que eu sempre ainda não decorei, só um momento. Vamos lá, vou passar meu número aqui. Eu também vou deixar, né? Eu vou te marcar, né? Eu vou compartilhar nas redes sociais e vou marcar você. Tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato com você sim. Com certeza, com certeza. Ó, o meu telefone comercial é o DD11, tá? 96627 5279. É o telefone no WhatsApp também, estou à disposição, tá? E a gente está pronto aí conversar, marcar reunião, tirar dúvida mais dos equipamentos que a gente trabalha. E qualquer coisa aí a gente tá aí na empreitada. Alex, mais alguma pergunta para nosso estimado Não, convidado? eu queria fazer uma errata que eu falei o geosampa.com.br. Não, o site que eu comentei é geosampa.prefeitura.sp.gov.br. Só essa errata. E dizer que eu sou que menos mexo com drone aqui, eu nunca mexi, na verdade. Vou começar a mexer, né, Jonathan? Sou entusiasta e acho que ele tem que entregar meu iFood. Um dia o drone vai entrar na janela do nosso quarto e vai entregar um hamburgão. Mas é interessante, Alex, que teve uma empresa certificada para entrega pela ANAC no Brasil já, foi um marco para a questão aqui. E a gente vai ter um sistema aí, que é o sistema UTM, que não é o UTM do Mercator, da projeção cartográfica, né? Que não é uma coisa do Brasil, né? É uma coisa mundialmente, e onde a gente vai ter vias onde os drones vai poder, tipo assim, passar já está crescendo tipo assim, já está sendo estudado aqui no Brasil, está até, vamos falar assim, no meio do caminho. A ANAC e o DCE tá trabalhando bastante nisso aí, porque é uma tendência, né? A gente vê a Amazon lá nos Estados Unidos, que foi, vamos falar assim, uma das empresas da vanguarda ali para nessa questão de entrega com drones. E no Brasil eu só esqueci o nome da empresa, tá? Mas teve uma empresa que teve uma autorização para começar os testes, né? Porque é um voo bem veloz, se você pensar, né? Então eles teve que mostrar toda a segurança na questão da entrega. Então, eu acho que é alguma coisa. Não foi iFood? Não foi. É alguma coisa Bird. Eu esqueci aqui. Mas a empresa que conseguiu a certificação é a nossa parceira, né? Que é a L Drones, que também é parceira da Santiago Sintra nessa questão da certificação. E é interessante. Então, não está muito longe não, Alex. Então essa empresa que tem a certificação para fazer voos autônomos para entrega... para fazer os testes, né? Eu vou pesquisar aqui, ó. Entrega com drone. Eu vou falar o nome, senão... Entrega com drones. Vamos ver se eu consigo pegar e lembrar o nome da empresa, cara. Eu esqueci o nome da empresa. Alguma coisa Birds. Mas e essa empresa, ela tem parceria com a Santiago Sintra? Não, ela não tem parceria. Quem conseguiu, tipo assim, a gente tem uma parceira que é a L Drones, né? Do nosso amigo Lucas e do nosso amigo André, que eles que são as empresas que fazem a certificação na ANAC, e eles certificaram essa empresa também. Nossa, que legal, interessante. Foi um marco mesmo aqui no Brasil, acho que foi bem, bem interessante. Acho que foi, se eu não me engano, em setembro, acho que em setembro ou final de agosto que eles conseguiram a certificação. Então não tá longe não, meu amigo. Essa questão desse sistema aí de navegação e a questão dos drones sendo aptos, né, com toda a segurança. Daqui a pouco você vai pedir a pizza, vai entrar. Tem até alguns comerciais que o drone entra dentro de casa, entrega a pizza e vai embora. Época de Natal, os drones com a luzinha assim, piscando. Maravilha. Agora já não é mais o pai de família que coloca a estrela na árvore, né? Vai levantar um dronezinho.
Aí, cara, tem umas coisas. Eu vi um vídeo só estendendo um pouquinho. Tipo assim, um drone que carregava a mangueira de incêndio e tipo assim, e apagava o incêndio. Então, tipo assim, a aplicação de drones é muito grande. A grande questão é a segurança e a responsabilidade de quem opera, né? Isso que eu sempre falo. Puxa, que legal. Tem drones e a gente quer trazer esse episódio 10 aqui é um marco pra gente esse episódio e também abre, né, pra gente chamar profissionais de áreas específicas, né? É isso que a gente quer fazer aqui nesse podcast, é trazer profissionais de áreas específicas. Então agora, né, a gente tem um episódio de drones, a gente tem um episódio de Vantes, a gente explicou como é que funciona e agora a gente vai trazer profissionais que trabalham especificamente com cada área, né? Então tem, como você disse, né, profissionais que trabalham com inspeção, trabalham com segurança patrimonial, trabalham com agricultura, trabalham com projetos de engenharia civil. Então agora a gente vai começar a ramificar, vai trazer mais conteúdo pro pessoal. E esse então foi o episódio 10, cara, com o Maurício. Muito obrigado, Maurício, cara, mais uma vez. Pelo seu tempo, por você estar aqui, né, dispondo um conteúdo tão grande, cara, tão rico. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Cara, Obrigado, foi um Maurício. prazer. Foi um prazer. Eu tava esperando o convite, começou ali, eu falei, pô, será que o Jonathan não vai me chamar, pô? A gente tava aprendendo a fazer. Porque assim, quando cara, a gente começou com os nossos amigos, uns temas assim, né? Mais tranquilos. Aí chegou uma hora que a gente começou a aprender, né? De fato, a fazer podcast, a saber como é que tempo e tal. E eu falei assim, não, Alex, acho que agora a gente tem que chamar uns convidados mais parrudos, entendeu? Que isso, quem dera, quem sou eu na fila do pão. Mas eu agradeço aí o convite, bem legal a nossa conversa. Passou até muito rápido, com certeza a gente talvez tenha uma versão 2, fico à disposição aí Com para certeza, com certeza. Essa casa é aberta para todo mundo da a geotecnologia. gente faz uma versão 2 que realmente eu acho que é interessante trazer outros profissionais mesmo, porque o assunto é muito amplo. O drone é uma ferramenta, assim, as soluções são variáveis, depende do seu conhecimento, da sua área de atuação e com certeza é uma ferramenta muito, vamos falar assim, uma multiferramenta, né? É quase um canivete suíço. Então, eu acho bem interessante aí. Eu agradeço mesmo a oportunidade. Passou rápido até, senão a gente ficava até 2, 3 horas fazendo aqui. Exatamente. E agradeço mesmo. Acho que parabenizar vocês aí pela iniciativa. Muito, muito, muito interessante. Eu acho que o mercado de tecnologia é tão grande, é um mercado ainda que está caminhando para essa questão de redes sociais, principalmente essa questão de podcast que é uma coisa muito grande no mercado, principalmente por conta da facilidade de você estar andando no carro escutando, né? Então, geralmente é um assunto muito rico. Então, parabéns aí o Jonathan, o Alex. E, cara, tanto eu quanto a Santiago Sinta está à disposição aí dos nossos ouvintes, né? Então, é só entrar em contato e valeu mesmo aí pela oportunidade. Foi muito bom, foi muito bom. Foi uma conversa muito gostosa da gente estar discutindo aí e falando. Obrigadão, Maurício. Obrigadão. Valeu. A gente fica por aqui então. Pessoal que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Nos siga lá nas nossas redes sociais. Um papo sobre geotecnologia. Pesquisa lá Instagram, Facebook, Twitter. Eu sou o Jonatas, meu amigo Alex. Valeu, Alex, mais uma vez aí, cara, pela parceria, por esse host maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.